Jovem Pan Saúde. Olá, seja bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Hoje vamos falar sobre um assunto que afeta a autoestima, a saúde e pode deixar muita gente desconfortável, a calvície, e também conhecida como alopecia. Ao longo do programa, vamos esclarecer as principais causas da calvície, os fatores que contribuem para a queda de cabelo e os tratamentos disponíveis atualmente. E para essa conversa, recebemos hoje a dermatologista especialista em cabelos, Priscila Kakizaki, e também o cirurgião capilar, Dr. Adriano Almeida. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Bom, doutora Priscila, para a gente começar, né? A calvície, ela atinge mais os homens ou as mulheres? Tem uma causa principal para isso? Então, afeta mais os homens, porque a calvície ela é feita de duas coisas, a predisposição genética e os hormônios. Em relação aos hormônios, são principalmente os hormônios masculinos, e é por isso também que a calvície afeta mais os homens, e até o padrão clínico, o jeito que ela se apresenta no homem e na mulher é um pouco diferente. Por exemplo, o quê? O que dá pra gente destacar de diferente? De diferente, o que acontece, por exemplo, na clínica, quando a gente pega um homem com calvície, é aquele padrão que a gente já sabe, né? Aquele padrão mais clássico, pode pegar têmpora, região aqui da frente, região aqui do topo da cabeça. Já na mulher, e isso faz com que o cabelo ele fique cada vez mais curto e cada vez mais fino. Então, por isso que o homem pode ficar com aquela área que parece que não tem nada. E na mulher, a gente não vê isso. Por quê? Porque na mulher, a calvície, ela não encurta tanto o ciclo. Isso faz com que o cabelo da mulher ele continue comprido, só que mais fino. E por isso você consegue ver aquela rarefação, ou seja, ver o couro cabeludo pelo afinamento, principalmente. E aí, doutor Adriano, a gente pode interpretar que essa queda ela acontece de forma progressiva no caso das mulheres e no dos homens de uma vez só, ou não? Pode ser nos dois casos e também homens e mulheres? Em ambos os casos, né, tanto nos homens quanto nas mulheres, a alopecia androgenética, nós estamos falando da questão genética apenas, tá? Ela é progressiva, ela não é imediata. Por mais que tenha homens que tenham uma penetrância genética, uma agressividade da doença um pouco maior, ou seja, fica calvo bem jovem, ela é progressiva. Então, as pessoas também, muitas vezes no consultório, perguntam: doutor, eu já estou com 50, eu não vou ter mais perda de cabelo? Terá. Se tem alopecia androgenética, essa queda vai ser progressiva, vai piorar ao longo do tempo. E com o envelhecimento, nós temos também a alopecia senil, que é a diminuição do cabelo com o próprio envelhecimento. Agora, quando nós falamos de queda de cabelo, ela é múltipla. Nós temos também a alopecia areata, que é aquela queda de cabelo que forma buracos e às vezes pode perder todo o cabelo, que é uma alopecia total, e até universal, que você perde todos os pelos do corpo. Nós temos os eflúvios, que acomete muitas mulheres, em que o cabelo tem um ciclo alterado, como nós vemos no período pós-parto, que as mulheres, muitas vezes depois que ganham o bebê, começa a amamentação, uns 3, 4 meses depois começam a queda. Nós temos as alopecias por questões nutricionais, deficiência de cobre, zinco, ferro, vitamina B12, vitamina D, então tudo isso pode favorecer a queda de cabelo. E nós temos ainda as alopecias cicatriciais, que é outro padrão de queda de cabelo e que é uma queda de cabelo que não tem mais volta, como o próprio nome diz, que forma cicatriz. E aí nós temos lúpus, pseudopelade de Broca e outras doenças, tá? Então tem vários tipos de queda de cabelo, por isso que quando a pessoa começa a perder cabelo e existe uma forma que ela consegue identificar até em casa, que eu posso até explicar aqui, que é com a mão espalmada, fecha os dedos e puxa. Se você perder mais que 5 fios, isso pode ser uma queda patológica. Então, vale a pena buscar um médico tricologista, que é um médico que tem os seus estudos direcionados para o cabelo, para identificar que tipo de queda de cabelo se é genética, se é eflúvio, se é cicatricial, e diante dessa identificação, um tratamento mais adequado, um tratamento mais correto, específico. É normal cair cabelo? Porque assim, a gente, nós mulheres principalmente, né, que lava o cabelo todo dia, não tem como. A gente sente que o cabelo cai, né? Às vezes até depois de dormir, a gente vê ali que no colchão, no travesseiro, ficou alguns fios. É normal? É normal. Assim, a gente tem um ciclo do cabelo, o cabelo cai. Aquilo que se fala de 100 fios por dia, isso na verdade é uma média que não é uma média totalmente verdadeira. Por exemplo, tem pessoas que o normal é cair 15 fios.
Tem pessoas que o normal é cair 150 fios. O negócio é, toda vez que cai, ele tem que ser reposto. É isso. Então, quando a gente fala assim, o aumento da queda, é o aumento da queda relacionado ao seu padrão de queda normal, que todo mundo já sabe qual é. E aí, quando aumenta isso, aí você está diante realmente de uma queda de cabelo. E essa alopecia androgenética, ela é a mais comum, que é aquela que fica nas entradas, né? E aí, com a queda de cabelo, que é do dia a dia, se a gente perceber que vai começar a falhar e que não vai nascer, aí já é um sinal de alerta para procurar uma ajuda médica? Com certeza, é o momento. Na verdade, nem precisa esperar essa falha acontecer, né? E o que nós temos também, e existe, é uma queda de cabelo feminina com padrão masculino, que é uma alopecia androgenética feminina com padrão masculino. Então, muitas das mulheres, principalmente que fazem reposição hormonal, com testosterona, que usam os anabolizantes, elas podem ter esse tipo de queda de cabelo, que é como você falou, forma entradas como um homem. Então, é uma alopecia androgenética feminina com padrão masculino. E essas mulheres têm que ficar alertas, porque se essa queda permanecer por muito tempo, esse cabelo pode não voltar e ela ficar com entradas. E muitas vezes essas mulheres são candidatas ao transplante capilar. Então, nós fazemos muito mais transplantes capilares em homens do que mulheres, mas essas mulheres que têm alopecia androgenética, às vezes com padrão masculino, ou até como a doutora relatou, que às vezes fica muito ralo o cabelo, nós realizamos o transplante. E existe uma doença que depois de estacionada, que acomete muitas das mulheres, que é a alopecia fibrosante frontal, que o cabelo vai embora até o vértex. Essas mulheres, depois que o cabelo está estável, depois que ela começa um tratamento, elas também podem realizar transplante capilar para voltar a ter o cabelo. Porque isso mexe muito com a autoestima. Nossa. Os homens já ficam muito chateados com a perda do cabelo, às vezes até deprimidos. Agora, você imagina uma mulher que perde o cabelo, né? Ou ela vai para uma prótese ou ela vai para o transplante, porque fica, para elas, socialmente incompatível não ter cabelo. Então, acaba que ela se esconde atrás de um lenço, atrás de uma prótese, para conseguir ter uma vida social um pouco mais adequada. A genética, de fato, ela tem esse peso grande nesse processo de queda de cabelo, ou podem surgir outros fatores que contribuem, né? Lembrando até um pouco da época da pandemia, quem teve Covid traz esse relato de que depois que contraiu a doença, percebeu que a queda de cabelo foi mais acentuada. Tem a ver também, doutora? Então, o que acontece é que existem duas formas. Se a gente fala assim, por exemplo, de calvície, o que acontece? Na calvície, o principal fator, ele acaba sendo hormonal. Então, qualquer coisa que aumente andrógeno, aumente hormônio masculino, vai piorar a calvície tanto no homem quanto na mulher. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de eflúvio telógeno, que é uma queda que é totalmente transitória, o cabelo cai e ele volta do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu digo o quê? Da mesma espessura, da mesma forma. Então, isso é uma alteração de ciclo que pode ser causada por alguns desencadeantes. Aí pode ser realmente perda de peso, a Covid. Na verdade, não é só a Covid que faz a queda. Quem faz a queda é você ter aquela infecção, aquela inflamação sistêmica. O organismo sempre vai priorizar a sobrevivência. Então, ele tem que tirar daquilo que gasta muito e não serve para nada, que é o cabelo, né? Se for pensar em sobrevivência. E por isso que aí, o que acontece, o cabelo ele cicla para uma fase de repouso que ele não consome nada. E depois de 3 meses, aí o cabelo cai. E aí você vai ter essa queda aumentada. E por isso que na Covid tanta gente teve. Então a gente associou a Covid, por quê? Porque muita gente teve a Covid. Mas se a gente for pensar qualquer infecção, você teve uma gripe, uma pneumonia, tudo isso também pode gerar o mesmo eflúvio. Até se a pessoa tome um medicamento. E a doutora falou, a convalescença, o gasto que o organismo tem para se recuperar, isso consome muita energia e o cabelo ele é desprezado pelo nosso corpo. Ele não é fundamental. Hoje nós estamos vendo os nossos consultórios cheios de pessoas que estão tomando Monjaro. Pois é. Porque essas pessoas passam a ter uma alimentação muito restritiva. Aquela história, quando ele usa o Monjaro e continua comendo um pouco de proteína, um pouco de legumes, isso acaba não trazendo essa queda, esse eflúvio. Mas quando nós temos aquela pessoa que come 2 folhinhas de alface por dia, depois de perder
praticamente todo o apetite com o uso do Monjaro, então essas pessoas tendem a ter muita queda de cabelo. É a saúde como um todo, né? A gente fala como a alimentação é importante, a atividade física, que reflete também na parte externa, né? A gente sente a unha mais fraca, o cabelo que cai, a pele mais ressecada, tudo isso envolve também, né? E tem uma idade mínima, mais comum, talvez dizendo melhor, para essa queda de cabelo, ou varia? Se a gente falar de calvície, supomos calvície masculina, a partir da puberdade, a pessoa já pode ter calvície desde que ela tenha uma genética muito ruim. Acho que meu paciente mais novo do consultório tem 8 anos. 8 anos? Ou seja, crianças também podem ter calvície? Pode. E aí o que acontece é que você vai ter um padrão que não é a calvície como se fosse a masculina, é um padrão mais difuso, que parece uma calvície feminina. Então, em criança, geralmente a calvície tem um padrão um pouco diferente. E aí a gente consegue diagnosticar. Então, isso falando de calvície. Falando de quedas em geral, aí pode acontecer em qualquer fase da vida. Suponhamos, os eflúvios em qualquer fase da vida. E o que causa? Quer completar? Na alopecia areata, que é uma doença que acomete muito crianças, eu já tive crianças com 2 anos começando a ter perda de cabelo. E perda de cabelo importante, de às vezes ficar até sem todo o cabelo da cabeça. O que acontece? Então, é uma doença autoimune, mas tem a questão emocional muito envolvida. Então, muitas vezes, até nas crianças é mais difícil identificar. Porque quando é um adulto, que você, ou até um adolescente que perde o cabelo, de repente, porque isso é rápido, você tenta identificar um trauma, um bom exemplo, eu já tive uma separação dos pais, a criança perdeu o cabelo, um bullying na escola, a criança perde o cabelo, mas quando é uma criança tão pequenininha, você fica assim, para entender, e às vezes você conversa com a família, vai para o psicólogo, para tentar entender o que pode ter favorecido a instalação dessa doença e a perda tão importante de cabelos. E aí o tratamento é imediato? Imediato o tratamento e envolve uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes vai para o endocrinologista acompanhar, quando tem algum distúrbio de tireoide ou outro efeito, vai para um psicólogo também, assim como a continuar o acompanhamento com o tricologista. Sim. A gente falou de alimentação, que também pode, né, influenciar nessa queda de cabelo. Produtos muito industrializados também prejudicam a saúde capilar, doutora? Então, a princípio não. É que se você tem uma alimentação equilibrada, tá ótimo. É isso que precisa. Também não precisa ter uma alimentação totalmente natural, né? Porque às vezes é quase impossível, né? Fazer isso. Por isso. Difícil. A gente pode comer sem culpa, não tem problema. Aliás, a gente estava falando de alimentos e, enfim, produtos industrializados. A rotina estressante também acaba a gente indo para o caminho da alimentação errada, e o estresse também pode prejudicar no cabelo, na queda de cabelo, doutor? Com certeza, o estresse, né, a gente nunca pode dizer que a causa da queda do cabelo é, sem investigação, estresse. É estresse. Não, não é. Mas o estresse, ele pode favorecer, como a história da alopecia areata, a psoríase do couro cabeludo. Então, o estresse, a própria dermatite seborreica, que é a caspa, favorece esse tipo de doença. Então, nós sempre investigamos, porque as causas podem ser múltiplas também, não pode, às vezes, o paciente que tem queda de cabelo tem uma alopecia androgenética e um problema de tireoide e é super estressado. Então, pode ser múltipla, mas o estresse realmente ele pode ter envolvimento com a queda de cabelo, e uma queda de cabelo importante. Você citou a história do Covid. Na época do Covid, eu tive vários pacientes com queda de cabelo e até alopecia areata de estresse, né? Teve um momento que nós achamos que todos nós íamos morrer, que a humanidade ia acabar. Então, assim, virou uma tensão, né? E isso favorece, sim, a queda do cabelo. E o uso de produtos químicos, né? A gente vê frequentemente alisamentos surgindo, né? Enfim, tintura. Quem usa secador e chapinha todo dia também acaba acelerando esse processo, ou pode acelerar? Com certeza. Os produtos químicos, eles não dão a queda do cabelo, salvo em algumas exceções que podem gerar até uma alopecia cicatricial, mas eles causam a quebra do cabelo e quebram muito, tanto os agentes químicos quanto os agentes térmicos, secador, chapinha. Então tem-se regras. Você deve secar o cabelo com a distância de uns 20 centímetros, a chapinha deve ser aplicada só depois do cabelo totalmente seco, porque você não pode cozinhar o cabelo. Então isso existe, né? E
Ainda bem que a Anvisa, ao longo do tempo, foi regulando muito o uso dos cosméticos e a fabricação dos cosméticos, que mudou. Eu sou um pouquinho mais velho que a doutora, acredito, eu peguei muitas coisas ruins com as progressivas no início. Nossa, porque chegavam pessoas sem cabelo. Ardendo, um cheiro fortíssimo. O cabelo das pessoas. Tinha pessoas que chegavam com a cabeça raspada no consultório, com a progressiva. Várias e várias mulheres já chegaram no meu consultório com a cabeça raspada depois de fazer uma progressiva. Então, os cabeleireiros, nossos amigos profissionais do cabelo, têm uma consciência totalmente diferente disso, usam produtos que são testados, que são aprovados pela Anvisa. A Anvisa é muito firme nisso e está de parabéns para isso. Então, hoje nós temos bons cosméticos, profissionais muito mais conscientes, e isso minimizou muito. Hoje eu não sei nem quanto tempo faz que não chega uma pessoa com a cabeça raspada no meu consultório porque perdeu todo o cabelo com a progressiva. Hoje em dia tem as progressivas sem formol, né? Sim, que era o que mais agredia. Tanto formuladas com ácidos ou com bases, que tem o mesmo efeito, porque quando nós fazemos uma escova progressiva, nós quebramos definitivamente as pontes de sulfeto do cabelo. É diferente de um alisamento, por exemplo, térmico. Você faz o secador, quebra as pontes de hidrogênio, o cabelo fica lisinho. Mas ele volta quando você molha ou quando você tem uma umidade maior. Então o cabelo volta ao estado original. Já com a progressiva, tem uma quebra das estruturas do cabelo. Então esse cabelo permanece liso por mais tempo, né? Agora, antes, né, do transplante capilar se popularizar, né, hoje em dia a gente sabe que está muito mais acessível, né? Muita gente recorria a outros tipos de tratamento, né? Remédios, até spray, ou mesmo spray para esconder ali. Dá para curar ou combater a calvície com remédio, doutora? Na verdade, o tratamento principal, ele é o remédio. O transplante, ele é só uma redistribuição de cabelo na cabeça. A gente nasce com o número de fios que a gente vai ter a vida toda. E aí, o que acontece? Na calvície, você vai ter o quê? Esse afinamento. Então, você vai ter que repor essa falha com o cabelo. Só que quanto mais cabelo você tem, quanto mais volume você tem, menos cabelo você precisa transplantar. Então, o tratamento principal na alopecia androgenética, que é a calvície, é o tratamento medicamentoso. E o mais eficaz acaba sendo o oral. E aí, o transplante, ele é utilizado para você, na verdade, como um adjuvante. Complementar. Mas o tratamento da calvície, ele é medicamentoso. E é muito importante o paciente que faz os tratamentos, eu opero pacientes meus, pacientes de outros colegas, como a doutora trata, a consciência de um tratamento eterno. Eu sempre brinco, se você tem pressão alta e toma um remédio da pressão, ela vai se controlar. Se você tem diabetes, a sua glicemia toma um remédio, a glicemia controla. O remédio para o cabelo é para sempre. Então, o transplante não é a cura da calvície. E muitas vezes, você falou, popularizou, mas muitos dos médicos que popularizaram o transplante capilar, eles não se preocupam em cuidar do paciente. Então, é muito importante o paciente ter essa consciência. O transplante não é a cura da calvície. Depois de fazer o transplante, realizar a cirurgia, ele deve continuar se tratando. É muito importante isso, porque o cabelo transplantado não cai, mas o cabelo que não foi transplantado, ele vai continuar caindo. Então, muitos pacientes chegam, eu fiz um transplante há 10 anos atrás, ficou bom. Só que hoje eu tô careca de novo. Por quê? Porque o cabelo transplantado permaneceu e o não transplantado foi embora. Então ficou vazio novamente. E aí há a necessidade de um segundo transplante, de um terceiro transplante. Só que essa quantidade de fios, ela é fixa, ela não multiplica. Então, chega um momento que o paciente não tem mais condições de fazer mais intervenções cirúrgicas. Antes da cirurgia, ele já tem que tomar um remédio e aí, depois do transplante, seguir com esse tratamento, doutor? Como que funciona esse passo a passo? Seriam ideais que a pessoa tratasse e só realizasse o transplante quando realmente foi diminuindo, mesmo se tratando. Mas muitos dos pacientes, eles não se tratam, então eles já chegam para a cirurgia. E aí sim ele vai se tratar só depois da cirurgia. Então a situação ideal é que desde a adolescência, ele se começou a perder cabelo na adolescência, já começa a se tratar e que o tratamento cirúrgico seja o último e não o primeiro. E em que momento que ele deve procurar a cirurgia, assim?
simplesmente, tô sentindo que tô com o meu cabelo ralo, ele pode fazer o transplante ou só por casos mais graves assim? A indicação cirúrgica, eu sempre digo que não é do médico, é do paciente. Então, a partir do momento que ele mesmo se tratando não consegue o objetivo que é ter densidade, ou cobrir as entradas, ou cobrir o vértex, que é a coroa. Então, a partir desse momento que mesmo com tratamento clínico isso não é possível, aí sim é a indicação da cirurgia. E assim, às vezes, para um paciente, uma entrada já é o suficiente para fazer. Ele já está deprimido, ele já está chateado, ele não está... Então, ele precisa ter o bem-estar. O que é a saúde? É o bem-estar físico e mental. Claro. Então, se aquilo está incomodando o paciente, ele pode realizar a cirurgia, é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia de aproximadamente 8 horas, eu realizo a cirurgia sob sedação, então o paciente não sente nenhum tipo de dor, acaba a cirurgia, ele vai para casa no mesmo dia. Tem os cuidados que a gente sabe, Sim, né? tem os cuidados, ele não pode fazer exercício físico por 7 dias, então tem alguns cuidados, mas ele pode trabalhar no dia seguinte. Se ele não realiza exercício físico no trabalho, então no dia seguinte ele pode trabalhar. Tem uns inconvenientes, que vai ter casquinha, como qualquer machucado, né? Mas a maior parte dos pacientes no outro dia está trabalhando. Então, e tem uma coisa que é chatinha, que eu peço para dormir mais sentado os 3 primeiros dias para não ter edema, não inchar muito. E isso acontece se o paciente não acata as orientações. E aí é desconfortável, porque incha a testa, depois esse edema desce para os olhos. Às vezes os pacientes veem na internet pessoas muito inchadas. Esse é um tipo de complicação. Seguir as orientações, né? Hoje a cirurgia ela é feita com a técnica chamada FUE, então são pequenos furinhos, não tem mais corte. Antigamente, com os cortes, tinha chance de hematomas, né? Mais complicações. Hoje em dia isso tudo foi minimizado e o transplante cada vez mais é natural. Então é muito importante que a pessoa escolha bem o seu médico, tenha contato com esse médico, porque muitas vezes nós ouvimos pacientes que vão a franquias ou outros estabelecimentos que ela não sabe nem quem vai operá-lo. Então isso não é o correto, você tem que ter uma empatia com o seu médico, saber quem vai te assistir no pós-operatório, isso é muito importante, entender a estrutura do lugar que você vai operar, os riscos, porque é uma cirurgia. Claro. Então, tudo isso é muito importante para que o paciente faça a sua cirurgia com toda a segurança e tenha a realização de um sonho. Então, tenha esse sonho realizado de maneira plena e que esse sonho não se torne um pesadelo. Doutora, você sente que tem essa, talvez, falsa sensação de que o transplante é aquela solução mágica, como o doutor disse, e aí a pessoa fala, não quero remédio porque vai demorar muito, então vou logo fazer o transplante? A grande parte dos pacientes pensa dessa forma. E é por isso que, como a gente consegue ter uma visibilidade aqui, que eu até sugiro, é que os pacientes de alopecia androgenética, de calvície masculina, que eles tratem pelo menos 1 ano com medicação, porque você consegue ter um pico de medicação e você consegue melhorar muito o paciente. Pensa sempre que o cabelo é uma poupança. E que se suponhamos você é muito novo e transplanta, pense que você vai querer fazer esse transplante outras vezes. Porque nem sempre a medicação vai conseguir segurar sempre. E aí, se você tem uma poupança de cabelo boa, o que vai acontecer? Você consegue fazer mais vezes. Porque tem pacientes, eu já peguei um paciente que ele começou o transplante, assim, operou super cedo, sem tratamento, 16 anos. E pode mesmo? Tem uma idade limite? Acho que é pelo menos 18, né? O paciente mais jovem que eu operei foi aos 19 anos. E assim, relutante, porque assim, às vezes é essa história, né? Eu operei esse paciente, foi um caso até filho de uma médica, né? E eu tratava dele e sempre na história, muito cedo para operar, até que um dia ela ligou para mim e falou, olha, opera ele está deprimido, ele não quer ir mais para a faculdade. Então, eu sempre lutava para não operar paciente muito jovem, mudei até o meu pensamento. Depois que eu operei ele ficou feliz, mudou de vida. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado que a doutora está relatando para não operar muito jovem e depois os jovens, às vezes, eles são menos disciplinados no tratamento. Tem exceções que não querem ficar calvo de jeito nenhum, se tratam, mas é importante essa consciência, né? Se tratar sempre, às vezes tratar antes de realizar a cirurgia e não partir diretamente para a cirurgia se tem condições de tratamento. É por aí, né, doutora? Sim, porque senão você esgota essa área e depois lá pelos 25, 30 anos, a pessoa ainda é jovem, liga bastante para a aparência, aí você não tem muito mais o que fazer. E nem as medicações não vão resolver.
Por quê? Porque esse cabelo transplantado, ele não vai responder, por exemplo, a algumas medicações antiandrogênicas. Então, a gente tem que sempre pensar a longo prazo, porque a curto prazo a gente pensa, mas a longo prazo também é importante. É diferente de um outro cenário, de um paciente com, 55 anos que resolve fazer o transplante. Esse paciente já é mais tranquilo. Por quê? Porque provavelmente a calvície dele já está mais estabilizada. Esse paciente super jovem é um paciente que provavelmente a calvície dele está evoluindo. Já vai evoluir. Isso mesmo. E daí talvez esse transplante, assim, num linguajar mais leigo, não pegue, não funcione. Aí ele vai falar, poxa, eu fiz o transplante, não tá nascendo, eu tô calvo ainda, né? Não, ele funciona. O detalhe é que ele vai transplantar uma área e vai perder outra se não tratar. Tá. O transplante funciona em qualquer idade, seja jovem, seja mais velho. Esse que é o porém, e às vezes, como a doutora relatou, aí quando ele tiver mais velho, ele vai querer fazer outra cirurgia, então eu sempre tento introduzir na minha consulta inicial do transplante, que o paciente ele não pode realizar o transplante e não se tratar. Doutora, o que dá para fazer no dia a dia mesmo para prevenir essa queda de cabelo e cuidar melhor, né, da saúde capilar? A princípio, se for pensar em calvície, na verdade, é não usar anabolizantes. Ponto. Se a gente for pensar em quedas de cabelo no geral, como o cabelo ele é visto assim realmente só como estético, qualquer coisa pode realmente levar à queda. Uma infecção, uma cirurgia, uma perda de peso, uma alteração hormonal. Então aqui é mais difícil a gente controlar isso, né? Porque se você está acima do peso, você vai querer emagrecer pela saúde. Então nessa parte a gente não consegue controlar. Mas é claro, para ter uma boa saúde capilar, que a gente precisa? Aquilo que a gente precisa para a saúde mesmo. Boa alimentação, ingestão de muita água. Em relação aos cuidados do cabelo, se possível, evitar procedimentos químicos, evitar procedimentos físicos, que é assim, chapinha, secador. Mas a verdade é que nenhuma mulher vai fazer isso. E a gente tem que eu tô lista, só ouvindo aqui. Deixa a doutora falar, vamos ver. Então, essa é a teoria. A prática, a gente fez, ficou mais bonita, ficou mais iluminada. O que a gente faz? Inclusive produtos que ajudam a evitar esse desgaste do secador, da chapinha isso todo mesmo. Dia, né? Por exemplo, usa procedimentos térmicos, usa então um protetor térmico. Assim, ou com o cabelo úmido, ou mesmo com o cabelo seco, tem alguns produtos que são mais líquidos e que você consegue usar, isso já vai te ajudar na proteção. Você faz descoloração, você faz mecha, ou então você pinta o cabelo fica mais ressecado. Aí o que você tem que fazer é uma máscara que seja mais hidratante, tenha mais água, tenha mais lipídio. Isso já vai restabelecendo aquela saúde, aquela vitalidade do cabelo, já fica com o cabelo mais bonito. E os homens, doutor, também podem cuidar, assim, com produtos, né? Com certeza. O homem, às vezes, não quer nem ligar pro shampoo. Pode ser qualquer um. Vou lavar o cabelo com um sabonete, que tá ótimo. Tudo errado, né? Na verdade, tudo errado. O homem precisa cuidar do cabelo. O cosmético ideal para lavar-se o cabelo é um shampoo, né? Não um sabonete. Então, todos os meus pacientes, eles usam um shampoo adequado. O homem não tem tanta necessidade de condicionador. Sim, então, muitos até gostam, ou pegam o condicionador da esposa, né? E falam, evite o condicionador. O condicionador para momentos esporádicos, o cabelo está muito seco, está na praia. Então, assim, tem um shampoo, cuidar da dermatite. Então, isso é importante. Claro, para alguns pacientes que já estão mais grisalhos, eu também indico, às vezes, um shampoo para tonalizar um pouquinho o cabelo, para ter uma estética, para o cabelo estar bonito também. Sim. Mas esse é o cosmético ideal e os homens precisam cuidar. E eu também tenho pacientes homens que às vezes têm cabelo longo, aí esse cabelo é tratado como um cabelo feminino. A gente tem que ter a sensibilidade também de não deixar esse cabelo muito hidratado, porque o homem, por causa da testosterona, tem o couro cabeludo um pouco mais oleoso, né? Então tem que ter esse cuidado de usar um cosmético, geralmente nós acabamos manipulando os cosméticos, cada um, para conseguir adequar cada tipo de cabelo, mas aí que não fique tão gorduroso o cabelo masculino, porque senão também favorece a queda. A oleosidade é um pouco vilã para a queda. Quero agradecer mais uma vez a doutora Priscila, também doutor Adriano, pela conversa, foi muito boa. Prazer foi meu. Prazer. E a você também que nos acompanhou, obrigada também. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br. Se quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan News na internet ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!
Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.